Então, vamos lá, nessa aula agora, você vai ter uma visão geral sobre por onde começar. Eu costumo chamar essa aula de o momento em que a gente está afiando o machado. É mais ou menos como se a gente estivesse se preparando para entrar em campo. Aqui você vai ter algumas informações gerais que vão fazer você pensar no seu projeto e se preparar para começar a construir as suas imagens, os seus posts e a sua identidade visual na internet. Então, vamos começar. Bom, primeira coisa, características gerais de como fazer uma boa imagem. A primeira coisa é você adaptar a imagem para a mídia social correta. Eu vejo muita gente fazendo posts idênticos no Instagram e no Facebook, e isso é um erro. São redes sociais com comportamentos completamente diferentes. Por exemplo, no Instagram, o mais importante é a imagem. No Facebook, obviamente a imagem é importante, mas você tem um texto bem posicionado, então você também pode trabalhar texto. Você tem imagens de tamanhos diferentes. Você tem, por exemplo, no próprio Instagram, o post, ele é quadrado, já no Stories ele tem um outro tamanho. No Facebook, você tem um outro tamanho de imagem, então você precisa adaptar a sua mídia à rede social correta onde você está. A segunda coisa é o limite de texto. Então, você precisa entender que, por exemplo, o Facebook não gosta definitivamente que você coloque texto nas suas postagens, nas suas imagens. Então, se você vai fazer uma imagem para Facebook e se você vai impulsionar essa imagem, se você vai pagar para que as pessoas vejam o seu post, você vai perceber que o Facebook vai te sugerir sempre que você utilize no máximo 20% da imagem com texto. O restante precisa ser realmente imagem. Então, no Facebook funciona muito bem você utilizar imagens até sem texto nenhum, imagens que representem a transformação que o seu produto, que o seu serviço, que o seu assunto oferece para a tua audiência ou simplesmente a dor que o seu produto cura. Então, imagens que representem ou transformação ou dor. Isso também serve para o Instagram, só que eu sugiro que no Instagram, junto com a imagem, você também tenha um pequeno texto que seja uma chamada para ação, uma frase curta, que faça a tua audiência querer ler o conteúdo do post, tá? Porque a forma como o texto no post é colocado no Instagram, a pessoa realmente só vai se interessar de ler aquele texto menorzinho, aquela letrinha menor, se realmente a imagem chamar a atenção, então você precisa ter ali uma frase pequena de impacto. A terceira coisa é a identidade visual. A gente vai falar um pouco mais na frente, as cores que você utiliza, a forma como você organiza os seus posts, a fonte de letra que você costuma utilizar, para que você tenha sempre uma identidade visual. O ideal é que a sua audiência, com o tempo, ela comece a ver os seus posts e comece a identificar que ele é seu apenas olhando para ele. Então, isso varia de acordo com as cores que você usa, com a fonte de letra e tudo mais. A gente vai ver isso mais para frente também. Observe a configuração original e os pixels da imagem. Às vezes, as pessoas me mandam, Isa, dá uma olhada nesse e-book, ou então dá uma olhada nessa imagem aqui que eu quero utilizar. E aí, quando eu vou olhar, eu me deparo com uma imagem, por exemplo, que originalmente ela era quadrada, só que a pessoa precisava colocar essa imagem retangular. Ela simplesmente vai lá e estica. Então, se você tem uma imagem de uma xícara ou de uma pessoa, você vai ver aquela imagem esticada, claramente que ela foi tirada da configuração original dela. E quando eu falo dos pixels, eu estou falando basicamente da resolução. A gente precisa sempre buscar imagens com resoluções de qualidade. Como que a gente sabe que uma imagem não tem uma boa resolução? Quando ela fica granulada, sabe aqueles pontinhos que você percebe que a imagem não tem qualidade, você precisa fugir disso. Outro ponto que eu vou te sugerir, a partir de agora, você é um colecionador. Todo post,
página, imagem que você vê que tem a ver com o teu produto, que tem a ver com a sua identidade visual, que são boas ideias para você modelar mais para frente, cara, você vai dar um jeito ou de bater uma foto, ou de printar, ou de colocar num post-it no espelho do seu banheiro, não importa, a partir de agora você é um colecionador de boas ideias. E por falar em boas ideias, anote todas as ideias e insights que você vai ter aqui nesse curso para que você possa utilizar mais para frente. Não esqueça que ideias que não são anotadas são ideias esquecidas, ideias perdidas que nunca são postas em prática. E agora eu deixei por último um assunto que é muito importante. Esse é um curso para te ensinar a fazer você mesmo as suas imagens, as suas diagramações, sem que você precise no dia a dia de um profissional, de um designer gráfico. Agora, para o seu logotipo, por favor, contrate um profissional. O seu logotipo representa a sua imagem, representa o que a sua marca representa no mundo. Ou seja, é muito, muito sério. Precisa ser concebido, criado por um profissional. Então, para o seu logotipo, você contrate um profissional de design para que ele possa trabalhar e criar o seu logotipo, caso você não tenha. E você vai perceber que esse profissional, quando ele te entregar a arte pronta, que você aprovar e tudo mais, ele vai te entregar essa arte com fundo transparente, ele vai te entregar essa arte aberta em alta resolução para o outro profissional mais para frente utilizar a sua arte em outros projetos, ele vai te entregar essa arte clara para você utilizar em fundo escuro ou escura para você utilizar em fundo claro. Então, você vai receber essa arte em vários formatos. E isso é importante para a manutenção da sua marca. Então, por favor, para o seu logotipo, contrate um designer. Agora vamos falar dos elementos básicos da criatividade. Eu adoro isso aqui porque isso faz muito sentido para mim. Você vai perceber que nos seus primeiros passos, a ideia é você começar aprendendo a copiar. A gente sabe que você está avançando nesse processo de criação das suas imagens quando você for capaz, por exemplo, de olhar uma capa de Facebook criada por outra pessoa e você entender como que essa pessoa fez e você ser capaz de reproduzir. Quando você consegue copiar, é porque você já tem o domínio técnico das ferramentas. Olha que bacana. Você ainda não está criando, mas você já está dominando as ferramentas para você copiar. E aí você está apto para ir para o passo 2, para o elemento básico da criatividade número 2, que é o transformar. Então aí você já pode pegar aquela imagem que você inicialmente só copiou e você pode mudar uma cor dali, você pode ampliar um objeto, você pode inserir outra informação e aí você transforma uma imagem que já existe. Depois que você ganha prática transformando, aí sim está na hora de combinar. Sabe todas aquelas ideias que você colecionou? Então, você pode começar a combinar todas elas. Nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma. E a gente pode começar a criar, a brincar com as diversas tendências, com as cores e tudo mais. E aí sim, você vai começar a criar algo que tenha a sua cara. Mas o primeiro passo é copiar e a gente vai passar por isso aqui nesse curso. Bom, muita gente me pergunta quais são os tipos de conteúdo que eu posso produzir para minha audiência, né? Você pode produzir vídeo, você pode produzir textos, você pode produzir imagens, né? Muita coisa você pode fazer. Agora, basicamente, o seu conteúdo, ele precisa ou entreter, ou inspirar, educar e convencer a sua audiência. Quando a gente fala de entretenimento, por exemplo, eu utilizo muito esse recurso nos meus stories no Instagram. Então, lá nos meus stories, eu compartilho momentos da minha vida pessoal, eu coloco alguma coisa sobre os meus animaizinhos de estimação, minha filhinha pequena e tudo mais, que é a parte do entretenimento. A segunda parte, que é a inspiração, você pode utilizar, por exemplo, frases inspiradoras, frases motivacionais. Quando a gente fala do terceiro tipo de conteúdo, que é educar, é quando você dá uma informação relevante, um conteúdo de valor para a sua audiência, para que a sua audiência consiga, a partir daquele conteúdo, fazer alguma coisa. Então, você vai ensinar algo. E, por último, convencer. É quando você ganha a confiança da sua audiência e essas pessoas começam a comprar de você. Agora vamos falar de uma coisa muito importante para os seus projetos, que é a combinação de cores.
como combinar cores, como saber uma cor que combina com a outra, né? Como não fazer uma postagem de cores que não se conversam e aí fica visualmente estranho. Bom, eu tenho algumas ferramentas para sugerir para você, que são essas aqui. Olha que bacana esse site aqui, a URL está na descrição do curso, o Pigment. O Pigment, ele te dá várias combinações de cores muito bacanas que você pode escolher. E aí você pode utilizar essas cores para um e-book, para as suas postagens, para serem as cores do seu site. O céu é o limite. Então, assim, ó, por exemplo, como é que você vai fazer isso? Vamos supor que você tenha gostado dessa combinação aqui, de azul com rosa. Então, eu vou clicar nela. Ok, aqui eu tenho várias combinações, tá? Inclusive, deixa eu voltar aqui, peraí. Você pode também pegar essas cores e escolher, ó, se você quer com cores mais vivas, mexendo nessa bolinha aqui, ou se você quer com tons pastéis, tá vendo? Vou deixar aqui na metadinha, mais ou menos. Ou com mais luz, ou menos luz. Então, você pode brincar aqui também. Agora, vamos voltar lá e vamos imaginar que você escolheu essa daqui, que é esse azul com rosa. Ok. Então, você gostou dessas cores e você acha que tem a ver com o seu projeto e tudo mais. Como é que você vai fazer? Você pode, inclusive, selecionar tons diferentes aqui da paleta, ó. Tons mais escuros, ó. Você pode brincar aqui com o que você mais gostar. Então, vamos supor que eu gostei desse daqui. Olha que bacana, você tem aqui o código das cores. E esses códigos você vai utilizar em qualquer ferramenta que você for utilizar para criar imagens. Então, você, por exemplo, pode criar um Word só com seus códigos. O código Pantone é o código de impressão, tá, gente? O RGB já é o código que você usa para a tela. E você pode copiar esse códigozinho aqui. Vamos supor que esse aqui seja o azul que você escolheu. Eu entro no Word. Eu já tenho um Word aqui com algumas cores que eu gosto. E aí eu coloco aqui, ó, azul. Aí eu coloco o código. E assim eu vou gravando os meus códigos. Depois você vai ver como é que a gente vai utilizar isso em outras ferramentas. Outra ferramenta que eu gosto muito é uma ferramenta de degradê, que é essa daqui, ó, webgradients.com. Aqui você tem várias tonalidades de degradê para você se inspirar. Então, por exemplo, ó, vamos supor que você tenha gostado desse degradê aqui. Ó. Você pode ampliar para você ver. Ah, eu gostei, é esse que eu quero usar. Ok. Você vem aqui, ó, nessa setinha, Get PNG. Ele vai te abrir. É só você agora clicar com o botão direito do mouse, salvar imagem como. E aí você coloca aqui, ó, gradiente. E você salva a imagem em PNG, que é uma das extensões de imagem que a gente vai mais utilizar. Então, essas ferramentas elas vão te ajudar nas suas inspirações de cores. E uma outra inspiração que eu quero te dar também é a inspiração de fontes, para você não ter que usar Arial e as fontes mais básicas lá do Word e tudo mais. Existem fontes que são muito mais atuais e mais modernas e a grande maioria delas é disponibilizada de forma gratuita na internet. Então, eu vou te mostrar aqui um site que te sugere 50 fontes modernas para você utilizar em seus projetos. Eu vou deixar a URL para você aqui, ó, 50 fontes modernas para deixar o seu design com uma cara mais atual. E aí você vai escolhendo aqui, ó, tem a Lombok, eu gosto dessa imagem para colocar letras mais afastadas. Tem essa daqui, ó, Ailerons, One Day. Eu gosto muito dessa fonte aqui, Aqua. E ela, inclusive, eu já baixei. Como é que a gente faz isso? Ó, eu clico aqui, ó, em download. Eu vou fazer o processo para você ver. Aqui ele mostra as variações da fonte. E aqui você tem um botãozinho download. Você clica nele, vai aparecer um outro botãozinho verde e você clica aqui. Quando você clica nesse botãozinho, ele vai te baixar esse arquivinho aqui, que é o arquivo da fonte. E aí basta você clicar em instalar.
Aqui ele vai dizer que já está instalado, se eu desejo substituir, eu vou dizer que sim, para você ver como é que funciona o processo. Pronto, ele instalou. E como é que eu sei que funcionou? Simples, eu abro o Word e testo. Então, por exemplo, eu vou escrever meu nome, Isabelle Moreira. Agora eu vou vir aqui e vou procurar a fonte nova, que é essa aqui, ó, Aqua. Vou colocar ela maiorzinha para você ver. Pronto, a fonte foi instalada com sucesso. Então depois você vai lá no site e escolhe umas fontes bacanas que você pode utilizar também. Gente, então foi isso. Essa foi a aula de como afiar o nosso machado, né, para a gente ter as informações básicas para a gente começar a entrar em prática. Você vai ver que a partir de agora você vai começar a botar a mão na massa e muito mais rápido do que você imagina, você já vai estar criando com qualidade as suas primeiras imagens para as redes sociais. Até as próximas aulas. Tchau, tchau!